pastor querido e amigo Orlando. Então, Deus abençoe, pastor, que Jesus obrigado. te use muito. Glória Tamo a Deus, junto. pastor. Obrigado. Graça e paz, irmãos. Bom dia. É uma alegria, meus irmãos, é uma alegria podermos nos reunir, né? Podemos ter esse tempo juntos para falarmos de Jesus, para olharmos para o irmão do lado, para vermos a alegria do outro. E é um privilégio juntos servirmos ao Senhor. E também é um momento de temor, né? Porque sempre que a gente tem essa possibilidade de compartilhar da palavra, porque isso aqui, meus irmãos, eu sempre gosto de falar, a palavra de Deus, gosto de falar, ela mesma fala por si, né? Ela é a lâmpada para os nossos pés, mas por vezes nós nos acostumamos. Nós não podemos, irmãos, nós temos que ler a palavra, meditar na palavra e buscar, porque a palavra de Deus, irmãos, ela continua tendo poder para transformar as nossas histórias, sabe? Restaurar vidas, restaurar casamentos, reescrever histórias, mudar situações, irmãos. Então é um privilégio estarmos aqui, é um desafio sempre, porque proceder depois do pastor Bruno é difícil, né? A gente fica nessa expectativa, mas acima de tudo, é tudo sobre Jesus. E quando nós olhamos uma igreja que tem estado ativa em várias vertentes, cuidando de uns, servindo a outros, evangelizando, ministrando vidas, cuidando de casais, cuidando de juventude, cuidando de crianças, é isso, irmãos. A igreja, ela é linda quando juntos nós fazemos o quê? Fazemos o nome de Jesus conhecido. Então que mais essa manhã possa ser um tempo para que o Senhor ministre a minha e a tua vida. E eu já começo dizendo para você que talvez entre aqui preocupado, angustiado, chateado, triste, que o teu coração ele repouse um pouquinho para absorver e entender aquilo que o Senhor tem para você. Porque por vezes, não sei se acontece com você isso, nós chegamos aqui cheios de coisas na mente, assim, ó. Meu Deus, como que eu vou fazer amanhã? E aí nós não conseguimos desligar para entender aquilo que o Senhor tem, porque às vezes as respostas que o Senhor tem vai mudar a tua história, e sempre mudam, só que às vezes temos respostas prontas para tudo, e por consequência não recebemos ou não escutamos aquilo que o Espírito tem soprado nos nossos ouvidos. Então que o teu ouvido esteja atento para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. E essa manhã, irmãos, eu gostaria de refletir com vocês de forma rápida, de forma breve, porque temos uma mesa muito bonita ali para ceiarmos daqui a pouco juntos. Mas eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que norteia muito a nossa jornada hoje em dia. Não sei se vocês já ouviram falar de um tal de complexo. Sabe o tal de complexo de inferioridade, o complexo de superioridade. Existem complexos que vão norteando a nossa história. Existe um filme, que até o pastor colocou agora há pouco aqui, que está sendo muito dito, que é o Divertidamente. E esse filme fala um pouco das emoções, fala dessa ideia de emoções. Esse filme de agora fala da ansiedade que vem e brota no coração de uma menina. E agora, o que fazer? As emoções, irmãos, as emoções elas vêm com foco e com força para nos derrubar, nos destruir, e aí a gente fica assim, mas as emoções são formadas pelo Senhor. Então as emoções são manipuladas e às vezes elas fazem com que a gente não viva aquilo que estamos prontos a viver, mas as emoções são de Deus. Todas as emoções são do Senhor. O medo é importante. Imagina que você não tenha medo. Eu não tenho medo. Eu venço todos os obstáculos e os problemas. E aí então você se garante em tudo. Na primeira oportunidade, você está indo num cruzamento, sinal vermelho. Mas eu não tenho medo. Você acelera e vem um caminhão. Tudo bem, você não tinha medo, mas você morreu. Então o medo, ele nos preserva de muitas coisas. A ansiedade boa, de ter expectativas, ela te faz ansiar pelo amanhã. Senhor, amanhã vai ser um dia tão belo. A minha segunda-feira vai ser incrível. Sabe, é você sonhar pelo próximo dia. Termos expectativas. Então as emoções, elas são bem-vindas. O problema é quando as emoções chegam em nós e vão sempre nos afundando em traumas, em dilemas, em situações que já vivemos. Talvez você já passou por coisas que você olha hoje e fica sempre remoendo e dizendo, se eu não tivesse passado por isso, a minha vida seria diferente. Mas se eu não tivesse enfrentado aquilo, meu irmão, seria diferente. Verdade. Existem coisas que acontecem nas nossas vidas que mudam jornadas. Mas essas jornadas, quando colocadas diante do Senhor, elas também vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos entender que, sejam as emoções mais extremas ou as mais tranquilas, tudo está e sempre estará
no controle das mãos do Senhor. E eu quero refletir com os irmãos sobre um personagem bem conhecido, que se encontra no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 19, e tem uma música muito conhecida, que eu acredito que você já cantou, ou você já escutou, ou você já enjoou de escutá-la, que dizia algo como: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Já ouviram essa canção? Eu não vou cantar com vocês, porque hoje é um dia de bênção. O Tiago já ministrou a gente aqui, né, meu irmão? Então eu não preciso disso. Mas essa canção fala de um camarada que tinha alguns complexos, que passava por algumas situações. Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós leremos do verso 1 ao verso 10. Mas antes de ler, me veio, enquanto eu estava ali, uma historinha que eu já escutei algumas vezes, de alguns patos que frequentavam cultos. Não sei se vocês já ouviram essa história. Tinha uns patinhos que frequentavam os cultos, e aí todo culto que os patos vinham, o pastor pregava, e os patos, queque! E o queque significava amém, assim, bem alto. Queque, queque, pá! E aí o pastor pregava, e queque! E tudo que acontecia, enquanto os louvores eram cantados, queque, queque, tal, uma coisa bem legal. Só que aí acabavam os cultos, os louvores, e aí os patos saíam para a rua, queque, queque, queque também. Ou seja, eles viviam no queque repetindo coisas. E aí, por vezes, nós entramos e nós saímos, nós somos ministrados, uau, que palavra profunda, profética, glória! Mas a nossa vida continua do mesmo jeito. Se o nosso domingo não refletir na nossa segunda, irmãos, não tem muito sentido. Se o nosso evangelho não gerar vida em nós, para que a nossa vida gere vida em outras pessoas, talvez não tenha muito sentido. Então, que nós, de verdade, possamos ouvir a mensagem, independente de quem prega, independente de onde está, mas que o nosso coração esteja apto para lembrar que essa palavra, irmãos, ela continua tendo poder para transformar a nossa história, ela continua tendo poder para mudar quem nós somos. Então olha o que diz no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chamado chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Jesus lhes disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Senhor, que a Tua palavra ministre as nossas vidas, que a Tua palavra quebre todo complexo, que a Tua palavra venha sobre nós, Jesus, e traga vida em nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, de forma breve, de forma rápida, nós olhamos para a palavra nesse capítulo 19, um texto conhecido, um texto que antecede a morte de Jesus. Se nós olharmos nos capítulos seguintes, nós veremos que Jesus estava indo para ser crucificado. Até no capítulo 18, Jesus já começa a orientar os discípulos, dizendo: olha, discípulos, nós estamos indo agora em direção a Jerusalém, porque está chegando a hora. E no capítulo 18, nós vemos algumas passagens bem conhecidas nas Escrituras. Só no capítulo 18, olha quanta informação nós temos. No capítulo 18, nós temos uma passagem que Jesus conta sobre um juiz que era importunado. Tinha uma mulher viúva que vivia cobrando o juiz, e o juiz nem crente era. Mas aí, então, Jesus fala: olha, essa mulher começou a insistir tanto, aquele juiz, e esse juiz ouviu o clamor daquela mulher. Imagina só, se Deus, que é um Deus justo, será que se você não clamar, Ele também não pode te ouvir? Então ele fala sobre isso. Depois ele fala sobre as crianças. As crianças chegaram até Jesus, e os discípulos queriam tirar as crianças dali. Jesus disse: não tirem elas daqui, deixem vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Tudo no capítulo 18. Também conta sobre o fariseu e publicano. Olha, o publicano, olha o fariseu, quando vai orar, ele fica se vangloriando. O publicano, ele entende
o seu local, quem ele é, o que ele realmente vive para ser. Então ele começa a fazer esse contraste. Também sobre a parábola e a ideia do homem rico, nem parábola, mas a ideia do homem rico que chega diante de Jesus e fala: Jesus, como é que eu faço para te seguir? Eu sei que você segue os meus mandamentos, você cumpre as ordenanças, que bonito, que legal, parabéns para você. Agora você vai, vende tudo que tem e me segue. A Bíblia diz que o semblante daquele jovem caiu e aquele homem falou: não é para mim, eu não consigo. Tudo no capítulo 18. E também no final desse capítulo 18, Jesus cura um cego, que enquanto ele está chegando para Jericó, um cego vem gritando: ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí então o Senhor sempre derrama a tua misericórdia. E por que eu conto um pouquinho disso para a gente chegar em Zaqueu? Porque a Bíblia diz que Zaqueu, ele ouvia falar de Jesus. Irmãos, quantos de nós não ouvimos falar desse Jesus? Sabe, Jesus por onde passa, ele opera milagres. Se você liga a TV agora, você escuta um milagre. Se você vai em algum lugar, alguém está falando de Jesus. A fama de Jesus circula. E por vezes circula pelos milagres que ele faz. E então nós criamos expectativas. Será que é hoje, André? Será que é hoje que eu vou receber esse milagre? Será que é agora, irmão Daniel, que Deus vai fazer na minha vida, pastor Enoque? É agora. E aí nós começamos a criar essas expectativas, porque a fama de Jesus circulava. E aí então Zaqueu, vamos entrar na história do Zaqueu, o pequeno Zaqueu, sabe? Imagina lá o Zaqueu, um homem de pequena estatura. E ele começa então a olhar: caramba, tem uma notícia por aí dizendo que existe um nazareno, um homem que onde chega milagres acontecem. Aonde chega o cego enxerga, aonde chega a transformação. Ouvi dizer que esse homem até ressuscitou um tal de Lázaro. E agora? Quem será que é esse homem? Imagina a mente daquele homem, irmãos. Vamos entrar dentro da história. A gente precisa ler a Bíblia e ficar assim fissurado, assim: meu Deus, o que é que ele estava vendo? Irmãos, então Zaqueu, ali ansioso, falando com os amigos: ei, você ficou sabendo aí, irmão? Você ficou sabendo que vai vir um tal de Jesus aqui? Nossa, verdade, Jesus está chegando. E, irmãos, aonde Jesus passava, uma multidão vinha. Agora imagina só, aquela multidão antecedendo a chegada de Jesus. Todo mundo vindo conversando, cochichando. Sabe aquele barulho? Se eu falar para os irmãos aqui, todo mundo, converse alguma coisa agora com alguém do lado. Isso aqui, vira um emaranhado, parece uma feira livre. E aí então, imagina lá, aquela galera andando, aí Zaqueu começa a criar expectativa: eita, ele está chegando, o homem que eu já ouvi falar está chegando ali. E aí ele começa de longe, mas a multidão vem na frente, irmãos, que não dava para enxergar Jesus. Não dava, porque imagina uma multidão e todo mundo querendo ver e conhecer aquele que fazia milagres, que operava maravilhas e tudo mais. E então Zaqueu de longe: eita, eu não posso deixar de ver esse homem. Meu Deus, eu quero conhecê-lo. E então Zaqueu, ele faz algo diferente do que todos faziam. Porque o que as pessoas queriam era chegar e tocar Jesus. Porque será que se eu tocá-lo, será que vai acontecer alguma coisa? Zaqueu queria apenas ver Jesus. Sabe, irmãos, aqui a gente já aprende algumas coisas. Por vezes nós buscamos ao Senhor por aquilo que Ele pode nos dar. Mas a coisa mais extraordinária é buscar ao Senhor por quem Ele é. Porque não é pelos bens que Ele nos dá, Ele não é um banco. Sabe, às vezes nós ouvimos muito sobre um evangelho de: ei, faça isso e você terá aquilo. Ei, busque isso e você terá isso outro. Mas não é sobre o que Deus pode me dar, é sobre quem Ele é. Então Zaqueu, ele cria essa expectativa e fala: eu preciso pelo menos ver quem é esse homem. Eu preciso pelo menos conhecer quem é esse homem. Então Zaqueu corre, se pendura na árvore. Imagina, não sei se você já subiu em árvore. Eu, quando pequeno, eu vivia em pé de eucalipto pendurado e pé de jabuticaba, irmãos. Teve uma vez, quando pequeno, que eu subi num pé de jabuticaba lá no sítio. E quem disse que eu desci, irmãos? E meu pai não sabia que eu tinha sumido. Demorou umas 3 horas para me procurar. E eu estava pendurado, chorando lá, porque eu tinha medo de descer. Porque o primeiro galho de pé de jabuticaba é alto. Não sei como eu subi, mas para descer eu não desci. Então Zaqueu, pequenininho, subiu e ficou lá olhando. E aí então Jesus chega. E imagina aquela multidão. Eu quero de novo que você sempre pense isso. Aquela multidão em volta, de repente, Jesus está andando, aí curam aqui, fala com um aqui: olha, pacificador, oh amado. Jesus conversando ali com os discípulos, com os amigos. De repente, fica imaginando, irmãos, imagina Zaqueu, sabe? Imagina Zaqueu com aquela expectativa: nossa, olha quem está ali. De repente, oi, Zaqueu. Irmãos,
Aquele homem que tinha essa expectativa de encontrar com Jesus, agora Jesus se encontra com ele. Sabe, nós falamos muito sobre vamos procurar a Jesus, mas de verdade, irmãos, é Ele que encontra a gente na jornada. Eu sempre falo, eu nunca fui numa balada na minha vida, até hoje, nunca entrei, mas eu sempre procurei o Senhor de diversos lugares, em diversas religiões. Antes de me converter ao Evangelho, eu já fui de vários lugares. Mas um dia Ele que me encontrou, sabe? Porque quando o nosso anseio é, Senhor, preenche o vazio da minha alma, Senhor, traga sentido à minha existência, Senhor, me dá direção, porque a gente já vai entender quem era Zaqueu. Mas esse Zaqueu, ele estava tão ansioso, esperando receber, e ele olhou e falou, eu preciso encontrar, e ele viu Jesus. Mas aí, quando Zaqueu viu Jesus, Jesus viu Zaqueu também. Quero dizer para você que está aqui essa manhã, sem ser palavra de oportunidade, uma palavra de, se você fizer isso, Deus vai fazer isso, não. Mas Jesus, Ele olha para você também, irmão. Jesus olha para a necessidade que você enfrenta. Jesus olha para essa situação que você passa. E aqui não é clichê não, mas é para que a gente entenda e não perca de sentido que Jesus continua olhando e cuidando da gente em todas as situações. Porque no momento que o dia vai mal, é fácil nós esquecermos. É fácil nós acharmos que Ele não olha para a gente. Mas Zaqueu, ele subiu numa árvore. E quando ele subiu, ele foi encontrado. Aonde será que a gente precisa subir, irmãos? O que será que a gente precisa? Por quê? Porque os complexos da nossa vida nos fazem por vezes esquecer de subir em lugares para enxergar que Deus é maior que qualquer complexo, que Deus é maior do que qualquer situação, que Deus Ele é tremendo, maravilhoso, forte, conselheiro, príncipe da paz. Ele é tudo isso, irmãos. Mas Ele não é só isso porque está aqui. Ele é só isso e Ele é tudo isso porque Ele é quem nos formou. É Ele que nos trouxe aqui essa manhã, irmãos, e é por Ele que estamos aqui. Mas ao olharmos para a história de Zaqueu, nós aprendemos algumas coisas que eu marquei aqui para falar com vocês. Primeiro, uma ideia de um complexo de superioridade. Orlando, o que é um complexo de superioridade? É se achar superior por aquilo que você tem. Sabe aquela pessoa que diz para você assim, o que você quer dizer, meu irmão? Você sabe com quem você está falando? Já ouviu alguém assim? Sabe, que tem patente alta, que tem uma formação legal, que acha que por ter um cargo na igreja, olha irmão, mas eu sou o responsável por limpar as cadeiras da igreja, sabe, eu sou o líder de limpeza de cadeira, sabe, às vezes a gente tem um cargo, às vezes tem uma profissão, às vezes nós temos alguma função e achamos que somos melhor do que alguém por algo. Zaqueu, ele era um líder. Zaqueu, ele era um responsável pelos publicanos, ele era o líder dos publicanos. Zaqueu tinha grana, irmãos. Zaqueu tinha grana. Zaqueu era considerado pelos judeus um cara corrupto, porque Zaqueu, ele era corrupto. Zaqueu, ele tirava muito daqueles que não tinham. E Zaqueu, então, era um cara que provavelmente, eu tenho isso, eu sou aquilo. Sabe quando nós começamos a achar que somos alguma coisa? Ao olharmos para a palavra, nós vemos alguns personagens assim. Lá na Babilônia tinha um personagem chamado Nabucodonosor, um homem que se achava o bravo. Não, porque eu sou isso. Ei, eu vou mandar construir uma estátua, e essa estátua representará a minha pessoa. E então Nabucodonosor, ele se considerava o cara. Mas é um cara tão incrível que foi comer capim no mato, como um louco, como um animal. Porque quando essa superioridade começa a mostrar para você que você é algo que você não é, ela vai te fazer perder o sentido da sua jornada. E você começa então a se perder na jornada. Imagina Zaqueu, irmãos. O Zaqueu, o poderoso. Mas ele era visto como quem? Quando a palavra diz, ele era visto com maus olhos por todos. O que adianta ter tudo, irmãos? O que adianta eu ser isso ou aquilo? E por onde eu passo as pessoas falam, ali não passa de um hipócrita. Não passa de alguém que veste uma roupa, mas não segue aquilo que vive. Um exemplo é Naamã, um general do exército sírio. Um cara forte no exército, um camarada bacana, mas que tinha lepra. E um dia foi se encontrar com um profeta que nem recebeu ele, e que mandou ele ir mergulhar 7 vezes num rio podre. E então todo o orgulho daquele homem, Naamã, caiu por terra, porque todo senso de superioridade, todo complexo de superioridade esconde alguma coisa. Quando nós nos achamos demais, na verdade, é porque nós pensamos menos ainda de nós mesmos. E aí por isso, eu visto uma roupa para provar para mim mesmo que eu sou algo que eu não sou. Isso é o complexo de superioridade. É você se vangloriar por aquilo que você carrega. Mas só Deus sabe aquilo que você é no seu secreto, quando você não tem mais a evidência. Porque o complexo de superioridade, na verdade, é um manto
de mostrar que você é alguma coisa. E o Senhor não nos convida a mostrarmos que somos nada, porque de verdade, longe de Jesus, nós não somos absolutamente nada. E aí nós olhamos para Zaqueu, um camarada que podia ter tantas coisas, que poderia se achar grande, mas que de verdade era visto com tantos olhos ruins. Zaqueu, apesar de ser um coletor de impostos, ocupava uma posição de destaque como chefe dos coletores. No entanto, essa posição o tornava impopular entre os judeus que o viam como traidor do seu próprio povo. Às vezes também nos sentimos superiores por causa de nossas realizações, cargos, habilidades. No entanto, Jesus nos ensina que nossa verdadeira identidade não está em posições, mas em nossa relação com Ele. Não é a posição que você carrega, mas é aonde está o teu coração. Aonde está o teu coração? Onde está a tua essência? Primeira questão é essa ideia de complexos de superioridade versus o exemplo da simplicidade. Irmão, Jesus, o Deus que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes assumindo a forma de servo, e veio para lavar os pés dos discípulos. O Deus poderoso se fez homem simples. E por que nós, homens simples, queremos nos achar poderosos demais? Sabe, um complexo de superioridade, quando contestado com a ideia de o exemplo da simplicidade, nós vemos que não vale a pena, porque não é sobre o que temos. A outra questão é um complexo de inferioridade. Irmãos, Zaqueu, um baixinho, sabe, traumas que você tem na sua infância. Imagina lá, irmãos, imagina se Zaqueu vivesse nos dias de hoje na escola. Olha lá o anãozinho, olha o baixinho das turmas, sabe, a zoeira que ele passava. Imagina o que Zaqueu não passou na época de escola. Imagina o que Zaqueu não passava no seu dia a dia. Sabe, o complexo de inferioridade é devido a coisas que você vai passando durante a sua história e vai te colocando sempre para baixo. E aí você começa a olhar para você de uma forma que o Senhor não te olha. Olha para a palavra de Deus, olha quantos homens de Deus que tiveram problemas assim. Olha o Moisés, filho de uma hebreia, mas que foi morar no castelo, no maior galáxia lá do Egito, junto com a filha do faraó. Tinha tudo do bom e do melhor, e um dia Deus o chamou. Ei Moisés, agora você é meu encarregado, agora você vai e vai pregar a palavra. Ixi, mas eu vou falar o quê? Não precisa. Você vai dizer que o eu sou te enviou a vós. Eita, irmãos. Aí Moisés então reclama e diz: ah, Senhor, eu falo ruim, eu tenho uma fala complicada, eu sou gago. E aí então imagina o que Moisés não passou, e agora naquilo que era o problema dele, Deus usaria ele para libertar um povo, irmãos. Bem no problema dele. O nosso complexo de inferioridade geralmente é o local onde o Senhor tem para trabalhar na tua vida. Por quê? Porque quando nós nos achamos demais, não dá certo. Sabe aquele ditado popular que diz que Deus não dá asa à cobra? Já ouviram isso? Deus não dá asa à cobra. Então o complexo de inferioridade, está ali, porque se você souber que você não é aquilo, você vai querer achar que é um monstro. E não é sobre você. É naquilo que você é fraco que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na sua fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa. Agora, se você não tem isso aqui, não, mas eu sou um monstro para tudo, você acaba fazendo errado. Então Deus não dá asa à cobra, mas Deus pega essa inferioridade aqui, e faz você enxergar que é na sua dificuldade que você tem oportunidade para libertar pessoas. Sabe? Olha para Gideão, irmãos, estava lá malhando trigo no lagar. De repente, o anjo do Senhor chega a Gideão e diz: ei, homem corajoso. Irmãos, Gideão estava no lagar fugindo, com medo, porque tinha uma galera querendo matá-lo e matar todo mundo. Aí ele escuta: corajoso eu? Como assim? Sabe, irmãos, imagina o medo de Gideão. Como eu vou fazer isso? Como? Irmãos, o anjo falando com ele e ele estava com medo. Porque, às vezes, devido aos complexos que a gente carrega, pode vir quem for, mas a gente vai continuar achando que somos aquilo que não somos, sabe? E aí o Senhor, Ele ministrou o coração de Gideão, para que Gideão fosse um profeta, para que Gideão fosse usado por Deus. Olha Elias, irmãos, olha a situação daquele Elias. Ele acabou de derrotar os profetas de Baal. Ei, profetas de Baal, gritem mais alto, eu acho que o seu Deus não escuta. Olha um profeta para falar isso, irmãos. Aí ele, olha, gritem mais alto aí, que eu acho que ele está dormindo. E aí então, eles não conseguem nada. Elias então diz: agora olhem o poder do Deus do exército.
cai fogo, queima tudo, olha isso. Depois daquilo, Elias se esconde e entra numa caverna profunda de depressão, porque é um complexo que ele já carregava em si. E os complexos de inferioridade, por vezes, são coisas que você carrega lá de trás. São situações que até hoje vão te norteando, vão te fazendo enxergar que você não é alguma coisa. Imagina o Zaqueu, um rapaz, um menino, vamos pensar num menininho que foi crescendo e ele tinha que mostrar que ele era alguma coisa. E aí por isso ele falou, não, eu vou me inscrever aí, eu vou me tornar líder. E aí o menininho foi crescendo, ele não cresceu muito, o menininho cresceu, se tornou homem, mas ele continuou de pequena estatura. E mesmo adulto, ele carregava aquilo ainda. Eu fui tão zoado quando eu era criança, agora que eu sou o que eu sou. Mas por quê? Porque ele carregava aqueles complexos ainda da infância, da situação dele. E aí quando nós olhamos para essa história, nós olhamos um Zaqueu perdido em si mesmo. E aí nós vemos aqui, Zaqueu era baixo de estatura, o que provavelmente o fazia se sentir inferior. Além disso, sua profissão o tornava impopular e rejeitado. No entanto, Jesus o viu, chamou-o pelo nome e expressou seu desejo de ficar em sua casa. Isso transformou a vida de Zaqueu e o fez se sentir valorizado e amado. Sabe? Traumas e situações que você carrega quando criança, ou na sua jornada por alguma coisa que aconteceu, você tenta camuflar quando você cresce. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu vou até contar, vou dar risada, mas quando eu era pequeno na escola, eu era muito zoado, porque eu parecia um pequeno cotonete, até brinco, porque a minha cabeça sempre, acho que foi quase desse tamanho a vida inteira, só que aí conforme meu corpo cresceu, foi diferente. Mas quando pequeno, irmãos, imagina na escola, ó, caixa d'água aí, ó, o cabeça de nós todos, sabe? Era aquela situação. E aquilo, irmãos, poxa, por quê? E sempre desengonçado, irmãos. Sempre desengonçado. Quem foi ontem lá no culto que nós tivemos no Lago dos Patos, teve a banda de reggae. Aí os caras falaram, não, agora vamos fazer assim, para louvar o Senhor com o corpo. Irmãos, eu sou travado, irmãos. Se vocês estiverem aqui uma hora, e não reparem muito, porque eu fico constrangido, mas se vocês verem, eu não consigo bater palma no ritmo, irmãos. É sério, levanta a mão, eu fico... Nossa, parece um boneco. E imagina isso quando pequeno, irmãos. Um bonecão desengonçado, parecia um ventríloco. E aí todo mundo olhando, as criançadas, tudo, chegou o fantoche. E aí o ventríloco de Jesus. Sabe? E aí, querendo ou não, essas coisas vão... Mas quando a gente entende o que nós somos, em quem nós somos, as coisas começam a mudar. Porque não é pelo que você vive fora, é por quem você é aqui dentro. E aí, então, Zaqueu, ele vivia nesses complexos, mas... Todavia, contudo, entretanto, Zaqueu ouviu dizer que um homem passaria por ali. Lembra que a gente começou contando? E aqui eu quero caminhar para encerrar. Aquele rapaz, aquele homem que até então era julgado, era visto como a parte, ele então fica sabendo que existia alguém que passaria por ali. Tudo aquilo que um dia ele carregou, agora quando ele está naquela árvore, ele olha para aquele homem. Imagina o coração de Zaqueu que dá aquela explosão. Sabe quando tudo faz sentido? Quando você começa a parar de olhar para o que você não tem, ou por aquilo que você tem. Não importa o que você tem. E não importa o que você não tem. O que importa é quem tem você. E aí quando o olhar de Jesus cruzou o olhar de Zaqueu, e aí Jesus então declara algo para Zaqueu. Ô Zaqueu, desce daí. Hoje eu vou comer lá na sua casa. E aí enquanto Zaqueu desce daquela árvore, as pessoas que estavam em volta dizem, olha lá, ele vai comer com um pecador. Mas Zaqueu não estava preocupado. E Jesus, muito menos. Por que é que às vezes a gente se preocupa tanto com a vida alheia, irmãos? Por que a gente julga tanto o próximo pela situação que ele já fez? Por que nós olhamos tanto para o outro e não olhamos para nós, sabe? É olhar para o outro com misericórdia. É olhar com o outro com o coração quebrantado, entendendo que o outro precisa de Jesus assim como nós também precisamos. É olhar para o outro e dizer, nossa, Jesus ele vai passar com o pecador Zaqueu, glória a Deus. Vai haver salvação naquela casa, oh glória. Mas parece que nós olhamos o contrário. E então Jesus chega na casa do Zaqueu. Então nós aprendemos aqui de cara, complexos de inferioridade versus o exemplo da simplicidade. Complexos de inferioridade versus o amor que constrange. O amor que constrangeu Zaqueu. E por último, para a gente terminar, os complexos de inferioridade versus os encontros com a mesa.
Por que eu quero terminar assim, irmãos? Porque Zaqueu, ele não tinha uma identidade forjada, ele não era um cara sensacional, ele não. Ele tinha suas qualidades no trabalho, mas ele não tinha o principal, que era o Senhor na vida dele. Não adianta nada nós termos tudo, se o tudo não for Jesus. Não adianta nada eu ter uma estrutura, eu ter seguidores, eu ter alguma coisa que impressiona, se eu não tenho o principal, que é Jesus. E aí então esses complexos que Zaqueu vivia, quando contemplados com a mesa de Jesus, traz vida e cura a Zaqueu. Olha o que acontece, o encontro de Jesus com Zaqueu. Jesus estava a caminho de Jerusalém para ser julgado e crucificado. Antes de entrar na continuação, irmão, Jesus estava indo em direção a ser julgado e crucificado, para morrer. Mas mesmo indo em direção a isso, ele cumpria o chamado dele, ele cumpria a missão dele. Sabe, às vezes nós na primeira dificuldade, indo em direção a algo, a gente não cumpre aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. O Senhor, Ele nos convida todos os dias a olhar para Ele em todo o tempo, e independente do que estamos passando, não perder o foco da missão, irmãos. Eu não sei se você sabe, mas se você já entregou a vida a Jesus, você foi inscrito, alistado no exército de Jesus. E quem está em missão, irmãos, não pode dormir. Nós não temos como dormir nesse tempo. Nós não temos essa possibilidade. Nós estamos em missão. Nós não podemos perder o foco da missão que a gente carrega. Nós vamos ter dias difíceis? Sim. Teremos dificuldades? Sim. Terão dias que vamos chorar? Sim. Mas a alegria do Senhor, ela precisa ser a nossa força. Ser alegre no Senhor não quer dizer que você está alegre o tempo inteiro, não é bobo alegre. Mas estar alegre no Senhor é entender que mesmo independente da situação, você carrega uma missão. E essa missão precisa nortear todos os dias da sua vida. Quando você acordar amanhã, Senhor, eu acordei e eu quero viver o reino, Senhor. Aí na terça, Senhor, eu acordei, eu quero viver o reino. Vão ter dias que é difícil. Vão ter dias que nós vamos meio que nos arrastar. Mas estamos em missão. Jesus estava indo para ser crucificado. No entanto, ele parou em Jericó e encontrou Zaqueu. Esse encontro mudou tudo para Zaqueu. Jesus não apenas o viu, mas também o convidou para uma mesa de comunhão. Zaqueu se arrependeu e prometeu restituir o que havia roubado. O encontro com Jesus nos lembra que Ele está disposto a nos transformar, independente de nossos complexos pecados ou posições sociais. Irmãos, o encontro com Jesus, Ele quebra tudo aquilo que um dia construíram em nós, ou que nós mesmos construímos, porque por vezes nós construímos as situações, por vezes situações nos levam a lugares que não queríamos estar, mas os encontros com Jesus trazem vida para a gente, irmãos. Os encontros com Jesus mudam as nossas histórias. Você pode sair daqui essa manhã, como se você tivesse subido na árvore, e tido um encontro com o Senhor, e o olhar do Senhor olhando para você, e trazendo vida e sentido para onde não existia. Os encontros com Jesus, Ele quebra tudo aquilo que foi construído, e você consegue enxergar com esperança para áreas que antes você não via expectativa. E ao olharmos para o texto no final, nós vemos que no versículo 8 diz assim: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhes disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Irmãos, quando Jesus encontra com a gente na jornada, quando Jesus toca em nossa vida, Ele transforma, Ele muda os traumas, Ele quebra o que houve, Ele quebra o que passou, mas Ele nos convida a uma vida nova, irmãos. Se o evangelho que a gente tem vivido não nos traz arrependimento, se o evangelho que a gente tem vivido não nos traz mudança, se o evangelho que a gente tem vivido não nos traz o senso de restituir aquilo que foi perdido ou tirado da vida de alguém, esse evangelho não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, irmãos, é o evangelho de negue-se a si mesmo. É o evangelho de subir em uma árvore, olhar para Ele, abrir a casa, mas ter uma vida transformada. Imagina o Zaqueu, que até então era alguém que era olhado com maus olhos. Agora ele tem que construir uma reputação. Agora ele tem que mudar aquilo que até então era o que perseguia ele. Mas com Jesus, irmãos, fica mais fácil. Talvez você chegue aqui essa manhã com um monte de coisas que já fizeram com você, ou você já fez com alguém, e você tem um contato com Jesus. Irmãos,
esse contato com Jesus, ele precisa trazer mudança nas nossas vidas. Ele precisa trazer vida em nossas vidas. Que de verdade, ao sairmos aqui, ou ao celebrarmos a ceia do Senhor, a essa mesa que o Senhor nos convida, assim como Ele convidou a Zaqueu: ei Zaqueu, eu te convido à mesa comigo. O Senhor, Ele nos convida a uma mesa farta. Mas farta de quê? De paz, de alegria, de mansidão, de domínio próprio, farta de arrependimento, farta de perdão, farta de graça que foi derramada em nós. Por quê? Porque o olhar de Jesus um dia cruzou o olhar de Zaqueu, e nesse cruzar de olhares a vida foi transformada. Irmãos, nós podemos ter a vida transformada desde que, ao ouvirmos as palavras do Mestre, ao ouvirmos a palavra de Jesus, tomarmos uma decisão. A decisão de: Senhor, obrigado. Obrigado por fazer parte dessa mesa. Obrigado por fazer parte do que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor continua sendo um Deus bondoso que cuida de mim. Mas por favor, Jesus, eu não quero deixar marcas na vida de pessoas. Se eu deixei, eu vou restituir. Se eu errei, eu vou pedir perdão. Ao sair daqui, eu vou mandar mensagem para alguém. Ao sair daqui, eu vou bater na casa de alguém que até então eu nem conversava mais. E coloca por terra tudo que você construiu, irmãos. Deixa Deus reconstruir. Deixa o Senhor reconstruir uma nova história. Deixa o Senhor fazer você alguém que vale a pena nele. Porque é tudo sobre Jesus, irmãos. Eu quero orar com você. Feche seus olhos por um instante. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso. Obrigado porque a tua graça nos constrange. Obrigado porque o teu amor nos chama a uma vida diferente. Obrigado, Senhor. Nós te celebramos, nós te agradecemos. Queremos te pedir, Jesus, traga vida às nossas vidas, traga verdade aos nossos corações, traga arrependimento às nossas jornadas, e que possamos, papai, assim como Zaqueu aprendeu, e assim como homens e mulheres na tua palavra que tiveram situações difíceis, mas que ao olharem para o Senhor e se arrependerem da jornada que viviam, o Senhor escreve uma nova história, uma nova jornada, uma nova vida. Obrigado, Jesus, fica com a gente, nos dê uma ceia incrível na tua presença agora. E que tudo que fizermos, falarmos, fazermos, seja para a glória do teu nome. É no teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém, Jesus.